Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para mais um conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. O meu nome é Marcelo França e hoje eu quero conversar junto com os irmãos, estudando sobre o tema o que o Senhor Jesus espera de nós, o que Ele deseja que nós façamos. Então a palavra do Senhor em João, no capítulo 10, no verso 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o desejo do Senhor Jesus é nos dar vida e uma vida em abundância. Mas para que nós tenhamos essa vida diferenciada, nós precisamos obedecê-lo. Precisamos colocar as palavras do Senhor Jesus em prática. E no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 15, Jesus disse: se você me ama, guardará os meus mandamentos. Então eu quero trazer alguns pontos importantes para o nosso crescimento espiritual através da leitura de alguns textos da palavra do Senhor e assim entender aquilo que nós precisamos melhorar. Muitas vezes fazemos algumas coisas, em outras estamos falhando. Então é importante entendermos alguns pontos fundamentais para o nosso crescimento cristão e assim atingirmos cada vez mais uma maturidade cristã, que é aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, meu irmão, a primeira coisa que Jesus espera de nós é que nós tenhamos a certeza da salvação. Isso é fundamental, ter a certeza da salvação. E ele vai trazer 3 razões pela qual nós podemos ter certeza dessa salvação. E a primeira razão é a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Jesus disse em João 5, no verso 24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então aqui a Bíblia nos dando uma certeza que se nós crermos nele, se obedecermos à palavra dele, teremos sim a vida eterna, não há condenação mais sobre nós, pois ele já pagou o nosso pecado, não tem mais nada para nós sermos acusados, e isso é maravilhoso, meus irmãos. Então aqui a gente pode ver uma razão tremenda pela certeza da salvação que cada um de nós devemos ter, mas há uma outra razão. A segunda razão que podemos observar aqui está em Romanos capítulo 10, no verso de número 13, onde está escrito: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Olha que coisa tremenda que o Senhor Jesus nos diz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, se você clamar por salvação, o Senhor Jesus vai ouvir o seu clamor. Ele que é bondoso, Ele que derramou sobre nós a sua graça, essa fé que nós temos nele, faz com que se clamarmos, se invocarmos o nome do Senhor, Ele vai nos ouvir e certamente vai nos dar a certeza da salvação. E esse é o segundo ponto dessa razão de ter a certeza da salvação. Mas há um terceiro ponto aqui muito importante também. E esse terceiro ponto é o testemunho do Espírito Santo em nós. Isso é maravilhoso. Romanos 8, verso de número 16, a palavra de Deus nos diz que o próprio Espírito Santo, ele testemunha por nós. O Espírito Santo testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então essa é a certeza que nós temos da salvação e é o primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta aula. Mas há também um segundo ponto, meu irmão, que eu quero aqui conversar com você. E o segundo ponto é que Deus espera que nós nos batizamos. Deus espera que eu e você sejamos batizados. O que simboliza o batismo? Na verdade, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus e é um ato simbólico. Ele simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição do crente. Então, é a nova criatura, a velha criatura morrendo para o mundo e a nova criatura nascendo para o Espírito. É algo maravilhoso, tremendo. Jesus Cristo foi batizado por João Batista, os seus discípulos foram batizados,
Em Atos dos Apóstolos nós vemos a igreja crescendo e todos os discípulos do Senhor Jesus ali sendo batizados e o cristianismo ficando cada vez mais forte, mais firme. Isso é uma pública manifestação da nossa fé e Ele espera sim que eu e que você, meu irmão, exerça essa ordenança que Ele traz. Ou seja, Ele espera que nós sejamos batizados. Mas também há uma terceira razão a qual Deus, a qual o Senhor Jesus espera de cada um de nós. E essa terceira razão é a leitura diária da Bíblia. É fundamental, meus irmãos, que eu, que você, que nós como Igreja do Senhor cresçamos na leitura, na prática diária da leitura da Bíblia. O devocional ele é fundamental, meu irmão. É fundamental que você logo quando acordar, faça um devocional. Leia já uma porção da palavra, isso te ajuda a fortalecer, a renovar a sua fé, a entender o que Deus tem para falar contigo e assim você vai colocando em prática esse dia a dia, você vai praticando naturalmente a leitura da palavra. Ler a palavra é o nosso alimento que deve ser um alimento diário. Imagina, meu irmão, deixarmos de nos alimentar com um pão, deixarmos de tomar um café, deixarmos de almoçar, de jantar, nós vamos ficando fracos, cada vez mais fracos, ficamos doentes e com o tempo passando vamos morrer, porque estamos fracos, não comemos, não nos alimentamos. A leitura da palavra é a mesma coisa. Se você deixa de fazer o seu devocional, se você deixa de ler a Bíblia, você vai ficando fraco espiritualmente, vai ficando doente. Os dias vão passando, semanas, meses, às vezes muitos e muitos meses, anos, sem você realmente fazer uma prática de leitura da palavra de Deus. Morreremos espiritualmente, estaremos fracos e seremos uma isca fácil para o inimigo. Então, Deus espera que nós, como filhos dele, como amigos dele, fazermos essa leitura, essa prática diária da leitura da Bíblia. Mas há também uma quarta coisa que Deus espera de nós, que é não só lermos, mas também falarmos com Ele. E como é que eu e você conseguimos falar com Deus, meu irmão? Como é que eu e você conseguimos conversar com o Senhor Jesus? Através da oração. A prática da oração é algo fundamental para também nos ajudar ao crescimento espiritual, à maturidade cristã. E é incrível saber que podemos falar com Deus. É incrível saber que Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, ouve a nossa oração. Mesmo nós sendo falhos, sendo fracos, Ele ouve. Ele ouve sim porque Ele é todo-poderoso. Ele ouve porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele ama, Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, então Ele se importa conosco e Ele quer nos ouvir. Então, meu irmão, não deixe de orar. O que é maravilhoso é que podemos orar a qualquer momento. Não existe a hora certa em que Deus vai nos ouvir. Não existe o momento certo que eu posso ligar para Deus e assim Ele vai me ouvir. Não, é qualquer momento. Quer orar de manhã, de madrugada, à tarde, à noite, o tempo todo, Deus vai te ouvir o tempo todo. E Ele quer te ouvir para que você possa colocar para Ele todo o seu agradecimento, todas as bênçãos que você tem recebido, e são muitas, meus irmãos. Eu e você, nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor, e o fato de estarmos aqui ouvindo, participando desta aula de EBD já é um privilégio, uma bênção, pois Ele nos deu o dom da vida, Ele nos deu a condição de termos a possibilidade de estudarmos a palavra dEle, Ele nos deu o ar, nos deu a água, nos deu o alimento, Ele nos derrama sobre nós o seu amor. Eu e você, meu querido, nós temos sido alvos do amor do nosso Senhor. Então ore a Deus, agradeça a Ele, é um grande privilégio. E Ele também nos dá a condição de orar a Ele pedindo, colocando os nossos pedidos, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, pedindo por outra pessoa. Muitas vezes nós oramos com uma oração de intercessão. Nós conseguimos não colocar a nossa petição,
mas nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, no lugar do próximo, sentindo a dor do próximo, e assim oramos em sinal de amor ao próximo. É algo intercessor, isso é algo maravilhoso e é algo que Deus sim também espera de nós. Há uma quinta coisa que Deus espera de nós, e Ele espera que nós testemunhemos da nossa fé, testemunhemos do amor que Ele tem por nós. O que é isso? É falar do amor de Jesus, é falar para as outras pessoas mesmo, as pessoas ao nosso redor, aquelas do nosso ambiente de trabalho, lá na escola, na nossa rua, pessoas que convivem conosco. Essas pessoas precisam saber do amor de Deus. Muitas vezes elas não conhecem a Jesus, muitas vezes elas estão ansiosas em aprender mais, e nós, eu, você, como discípulo do Senhor Jesus, nós precisamos falar. A palavra de Deus em Atos 1, no verso de número 8, está escrito: e sereis minhas testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Eu preciso ser testemunha do Senhor Jesus, de tudo que Ele fez por mim, e assim eu vou passar para que outra pessoa também entenda e possa ter esse privilégio da vida eterna, de ser membro da família do Senhor, de reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Então Ele espera tanto que eu faça, quanto que você, meu irmão, faça, é que testemunhe, fale do amor de Jesus. Outra coisa fundamental que Ele espera de nós é que nós agimos com a contribuição para o crescimento da igreja, para propagar a palavra do Senhor. Isso é fundamental. Em 1 Coríntios 16, no verso 2, está escrito que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte conforme a sua prosperidade. Então a Bíblia ela ensina que cada crente ela precisa participar também do sustento da obra. Isso é um privilégio, meu irmão. É um privilégio meu, é um privilégio seu, contribuir para a obra, devolver a 10ª parte, ou seja, o dízimo, onde assim a igreja ela vai trabalhar para que a obra do Senhor ela não pare, ela atinja outros cantos, outros lugares. Há tantos trabalhos para serem feitos, e é dessa forma que nós conseguimos atingir e fazer a obra do Senhor ser propagada. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus espera que nós também façamos essa nossa parte, ou seja, devolvemos uma parte para que a palavra continue sendo disseminada, para que outras pessoas possam ter o privilégio que nós temos e entendermos que verdadeiramente nós não somos daqui. Estamos aqui neste mundo, mas nós somos de um mundo que é eterno, um mundo que está na presença eterna do Senhor. Isso é um grande privilégio que temos, meus irmãos. Mas eu quero trazer a última coisa importante que nós precisamos entender, e é o que Deus deseja que nós façamos. Ou seja, Deus deseja que você deixe, que você permita que o Espírito Santo te guie. O Espírito Santo ele me guia, o Espírito Santo te guia. Então, quando passarmos por momentos de dificuldades, com momentos de tentação, de provação, o Espírito Santo ele nos avisa. A palavra de Deus nos diz que não veio provação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixa provar acima do que podemos suportar. Antes, com a provação, Ele nos dá o escape, para que nós possamos suportar. Ou seja, Ele nos mostra através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos alerta, não é por aí que você tem que ir. E aí cabe a nós decidirmos. Eu vou deixar ser guiado pelo Espírito? O Espírito vai me mostrar o caminho correto, ou eu vou seguir a minha própria vontade? Porque se eu seguir minha própria vontade, certamente eu vou por um caminho errado. Eu não vou caminhar no sentido do Senhor Jesus. Então, meu irmão, Deus espera que eu e que você nos deixemos ser guiados pelo Espírito. Se assim você fizer, meu irmão, se assim eu fizer, nós estaremos caminhando na direção certa, caminhando com Jesus. E assim
um dia juntos vamos nos encontrar com o Senhor e podemos viver eternamente na presença dele. Meu querido irmão, eu espero que você coloque no coração essa palavra, que ela ache um local no seu coração, assim como encontra no meu coração, e que nós juntos, como Igreja do Senhor, como corpo de Cristo, possamos crescer cada vez mais para a honra e glória dele. Assim a Igreja se edifica cada vez mais e o nome do Senhor fica cada vez mais glorificado. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.